O café esfriava na xícara, enquanto Ricardo Mendes observava São Paulo através das janelas do seu escritório, no último andar. Seus olhos percorriam a cidade, que um dia o fizera sentir-se tão pequeno, mas agora parecia minúscula sob seus pés. Ajustou a gravata de seda italiana e sorriu para seu reflexo no vidro temperado, um sorriso que não alcançava seus olhos. Os convites chegaram, Sr. Mendes, anunciou sua assistente, depositando uma caixa de veludo negro sobre sua mesa de mármore. Ricardo abriu a caixa com dedos precisos, examinando o papel artesanal e as letras douradas que anunciavam seu casamento com Marina Costa. Perfeição em cada detalhe, como tudo em sua vida agora. Separou um convite específico, aquele que planejara enviar há meses. Amanda, certifique-se que este seja entregue pessoalmente no consultório da doutora Helena Santos, na Clínica Vida, em Moema. A pediatra? Perguntou Amanda, franzindo levemente a testa. Exatamente, respondeu, seu sorriso agora revelando uma ponta de satisfação que beirava a crueldade. Uma velha amiga. Enquanto sua assistente se retirava, Ricardo girou em sua cadeira ergonômica de couro, recordando-se do dia em que Helena terminara com ele. 6 anos atrás, ele era apenas mais um programador júnior, trabalhando 16 horas por dia em uma startup que mal pagava as contas. Helena, então estudante de medicina, decidiu que não aguentava mais a instabilidade, as noites em claro, os sonhos que pareciam cada vez mais distantes. Você precisa escolher, Ricardo. Ou eu, ou seus códigos, ela havia dito. Ele escolheu os códigos. E agora, aos 32 anos, sua empresa de tecnologia, a RM Tech, estava avaliada em bilhões. Sua noiva era capa de revistas de moda. Seu nome figurava entre os mais promissores empresários do país. Seu smartphone vibrou. Mais uma notícia sobre a valorização das ações de sua empresa. Ricardo deslizou o dedo pela tela, parando em uma foto antiga em seu arquivo. Helena, sorrindo em um domingo de sol no Ibirapuera, seus cabelos castanhos esvoaçando ao vento. Deletou a imagem com um movimento brusco. Sr. Mendes? Amanda retornou. Beatriz está aqui para a reunião do conselho. Beatriz Montenegro entrou na sala como se fosse sua proprietária. Aos 45 anos, era a mentora que o transformara de programador júnior em CEO. Seu terno Chanel e sua postura impecável emanavam poder. Soube que os convites chegaram, comentou ela, sentando-se sem esperar convite. Inclusive o dela. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Você sempre sabe de tudo, não é? É meu trabalho saber, respondeu Beatriz, um sorriso calculado nos lábios pintados de vermelho. Tem certeza que quer abrir essa porta do passado? Quero que ela veja, disse ele, sua voz assumindo um tom gélido. Quero que ela veja tudo o que poderia ter tido. O império que construí enquanto ela provavelmente ainda atende crianças gripadas em algum consultório de bairro. Beatriz o estudou por um momento. Vingança é um prato que se come frio, dizem. Mas cuidado, Ricardo. Às vezes o passado guarda surpresas que preferíamos não desenterrar. Ricardo dispensou o aviso com um gesto. Em 2 semanas, celebraria seu casamento com Marina na vinícola mais exclusiva de Serra Negra. Helena estaria lá, testemunhando seu triunfo. E, finalmente, depois de 6 anos, ele provaria que havia feito a escolha certa. O que Ricardo não sabia era que o destino tinha outros planos, e que sua vingança meticulosamente arquitetada estava prestes a se transformar no maior choque de sua vida. O consultório de Helena Santos estava silencioso naquela tarde de quinta-feira, quando o envelope dourado chegou. Sentada em sua mesa, organizando prontuários após um dia exaustivo de atendimentos, ela quase o confundiu com mais uma propaganda de laboratório farmacêutico. Doutora, esse chegou por mensageiro. Pediram para entregar em mãos, disse Márcia, sua secretária há 5 anos, estendendo o envelope com curiosidade mal disfarçada. Helena sentiu o peso do papel artesanal entre os dedos e seu coração acelerou ao reconhecer o logotipo em relevo. RM Tech. Abriu o envelope com dedos trêmulos, embora sua expressão permanecesse impassível. Ricardo Mendes e Marina Costa convidam para celebrar seu enlace matrimonial. O telefone tocou interrompendo sua leitura. Era Luísa, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade. Os meninos já estão dormindo, disse Helena, assim que atendeu. Hoje foi dia de natação, voltaram exaustos. Helena, você precisa ver a capa da Forbes desse mês.
Luísa disparou sem preâmbulos. Adivinha quem é o rostinho estampado nela? Deixa eu adivinhar, Helena respondeu, olhando para o convite em suas mãos. Ricardo Mendes, o prodígio da tecnologia brasileira? Como você? Acabei de receber o convite do casamento dele. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Ele não sabe, sabe? Luísa perguntou finalmente, sua voz carregada de preocupação. Helena fechou os olhos, lembrando-se dos 3 rostinhos idênticos que a esperavam em casa. Lucas, Miguel e Gabriel, seus pequenos milagres de 5 anos, eram a cara do pai que nunca conheceram. Não, Lu, e agora ele está me convidando para seu casamento. Que filho da... Luísa! Helena a interrompeu. As crianças podem ouvir. Eles não estão dormindo? Você conhece meus filhos. Provavelmente estão tramando alguma arte com a Rosa. Como que para confirmar sua teoria, ouviu-se um estrondo vindo do andar de cima, seguido por risadas infantis e a voz da babá tentando estabelecer ordem. Mãe! 3 vozes idênticas gritaram em uníssono. O Miguel derrubou o vaso. Foi o Lucas. Mentira, foi o Gabriel. Helena suspirou, um sorriso involuntário surgindo em seus lábios. Preciso ir, Lu. Trio travesso em ação. Ei, você não respondeu. Vai ao casamento? Helena olhou novamente para o convite. A foto de Ricardo e Marina, o casal perfeito, sorria para ela em meio a flores douradas e promessas de felicidade eterna. Ainda não sei, respondeu, mas algo em seu tom sugeria que a decisão já estava tomada. Subiu as escadas de sua casa em Moema, um sobrado modesto mas aconchegante, conquistado com anos de trabalho duro e plantões intermináveis. No quarto das crianças, encontrou seus 3 pequenos furacões tentando ajudar Rosa a limpar os cacos de um vaso de plástico. Felizmente não era nada valioso. Observou seus rostos, tão parecidos com o de Ricardo, que às vezes doía olhar. O mesmo cabelo loiro escuro, os mesmos olhos verdes, até o jeito de franzir a testa quando contrariados era idêntico ao pai. Mãe, conta a história hoje? Pediu Miguel, o mais sensível dos 3. Conta a do príncipe que virou sapo, sugeriu Lucas, o líder nato. Não, conta a da princesa guerreira, protestou Gabriel, o sonhador. Helena sentou-se na poltrona entre as 3 camas, o convite ainda em suas mãos. Olhou para seus filhos e tomou sua decisão. Que tal hoje eu contar uma história diferente? A história de uma médica e um programador que se apaixonaram na faculdade? Os meninos se ajeitaram em suas camas, atentos. Eles adoravam histórias novas, especialmente as que a mãe contava com aquele brilho especial nos olhos. Era hora de preparar o terreno. Em 2 semanas, a vida deles mudaria para sempre. São Paulo, 6 anos atrás. O campus da USP fervilhava com estudantes apressados, e Helena corria para sua aula de anatomia quando esbarrou em um rapaz concentrado em seu laptop. O café que ele segurava derramou sobre ambos, mas em vez de irritação, compartilharam risadas. Desculpa, eu estava debugando um código, disse ele tentando limpar a blusa dela com guardanapos. E eu atrasada para dissecar um cadáver, respondeu Helena, arrancando mais risos. Assim começou. Encontros na biblioteca, onde Ricardo programava, enquanto Helena estudava casos clínicos. Ele trazia café para mantê-la acordada durante as madrugadas de estudo. Ela o alimentava quando ele se esquecia de comer, absorto em seus códigos. Lembra desse dia? Ricardo perguntou agora em seu escritório, olhando uma foto antiga no celular. Na imagem, eles comemoravam a aprovação dela na residência em pediatria. Estavam exaustos, mas felizes. Naquela época, moravam num apartamento minúsculo na Consolação. Ricardo trabalhava como programador júnior durante o dia e desenvolvia seu projeto nas horas vagas. Helena fazia residência, acumulando plantões para complementar a renda. O início do fim começou numa noite de agosto. Helena chegou em casa após 36 horas de plantão, encontrando Ricardo exatamente onde o deixara, em frente ao computador. Conseguiu um investidor interessado no projeto. Ele anunciou, sem desviar os olhos da tela. Que ótimo, amor, ela respondeu, deixando-se cair no sofá. Podemos comemorar amanhã? Tive 3 emergências hoje e... Helena, você não entende? É o Marcos Valente, aquele investidor anjo que... Ricardo, ela interrompeu. Eu nem consigo manter os olhos abertos. Foi a primeira de muitas noites assim. O apartamento virou um campo de batalha silencioso.
Ela, exausta da residência, sonhando com uma vida estável. Ele, obcecado pelo projeto, prometendo que logo tudo mudaria. A gota d'água veio quando Helena descobriu que Ricardo havia usado todas as economias do casamento no desenvolvimento do software. Era nossa chance de ter algo nosso, ela gritou, as lágrimas escorrendo. Isso vai ser nosso, ele rebateu. Maior que um apartamento, maior que... Eu não aguento mais viver de promessas. As palavras pairaram no ar como facas. Helena pegou sua bolsa e saiu batendo a porta. 3 dias depois, enviou um amigo para buscar suas coisas. Ricardo bebericou seu uísque, voltando ao presente. O líquido âmbar queimou sua garganta enquanto deletava a última foto que guardava daquela época. O que ele não sabia, e Helena nunca contou, era que naquela mesma semana ela havia descoberto a gravidez. 3 semanas depois, o ultrassom revelaria não 1, mas 3 bebês. Doutor, a voz de Amanda interrompeu suas memórias. A noiva está na linha 1. Ricardo ajeitou a gravata, engolindo o último gole. Marina, querida. No consultório em Moema, Helena também recordava, mas suas memórias eram embaladas pelo som de risadas infantis e pela certeza de que, mesmo com todas as dificuldades, tinha feito a escolha certa ao proteger seus filhos do turbilhão que se seguiu. Aquela noite de agosto havia mudado 3 vidas. Em breve mudaria uma 4ª. Mãe, essa gravata tá me enforcando, reclamou Lucas, enquanto Helena ajustava o laço em seu pescoço. Era sábado, uma semana antes do casamento, e os 4 estavam na tradicional loja de roupas infantis no shopping Ibirapuera. Helena havia decidido que se ia enfrentar seu passado, faria isso com classe, e seus meninos estariam impecáveis. Fica quietinho só mais um pouquinho, pediu ela, ajustando o tecido. Miguel não desabotou a camisa. Gabriel, sai debaixo do provador. A vendedora observava a cena com um misto de diversão e admiração. Não sei como a senhora consegue distingui-los, comentou. Helena sorriu. Para ela, era óbvio. Lucas tinha uma pequena pinta atrás da orelha direita. Miguel mordia o lábio quando estava ansioso. E Gabriel... Bem, Gabriel era o único que conseguia ficar perfeitamente quieto por mais de 5 minutos. Do outro lado da cidade, nos jardins, Ricardo supervisionava os últimos detalhes do casamento em seu escritório particular. A decoração da vinícola está confirmada, informou Amanda, consultando seu tablet. Orquídeas brancas importadas da Tailândia, cristais Swarovski nos arranjos de mesa. E a lista de convidados? 350 confirmações até agora, incluindo... Amanda hesitou. Diga. A doutora Helena Santos confirmou presença. Marcou para 4 pessoas. Ricardo franziu o senho. 4? Sim, senhor. Ela e mais 3 acompanhantes. Ele deu de ombros, imaginando que seriam a mãe dela e talvez algumas amigas. Típico de Helena, sempre tão família. Na sala ao lado, Beatriz digitava furiosamente em seu computador. Documentos antigos da empresa apareciam na tela. E-mails deletados, registros de visitas, mensagens não entregues, 6 anos de segredos cuidadosamente enterrados. Não agora, murmurou ela. Não quando estamos tão perto de abrir capital. De volta à loja, Helena finalizava a compra dos 3 ternos infantis idênticos. Seu cartão de crédito doeria no final do mês, mas valia cada centavo. Mãe, por que temos que ir nesse casamento? Perguntou Miguel, sempre o mais perceptivo. Helena se ajoelhou na altura dos filhos. Lembram da história que contei sobre a médica e o programador? 3 cabecinhas loiras assentiram. Às vezes, ela continuou, escolhendo as palavras com cuidado, a gente precisa enfrentar o passado para construir um futuro melhor. Igual quando a gente quebrou o vaso e teve que contar para você? Sugeriu Gabriel. Helena riu. Mais ou menos isso, amor. No caminho para casa, enquanto os meninos dormiam no banco de trás do carro, Helena não pôde evitar pensar em como Ricardo reagiria. Ele sempre fora intenso em suas emoções. Era uma das coisas que a havia atraído inicialmente. Seu celular vibrou com uma mensagem de Luísa. Comprei vinho. Passo aí hoje à noite para a gente finalizar o plano de guerra. Helena sorriu. Com ou sem plano, uma coisa era certa. Em uma semana, a vida de Ricardo Mendes mudaria para sempre. E dessa vez, seria ela quem ditaria as regras do jogo. No espelho retrovisor, 3 rostinhos adormecidos, idênticos ao pai, pareciam sorrir em seus sonhos.
Marina Costa estava inquieta em sua cobertura na Oscar Freire. Os preparativos para o grande dia estavam perfeitos, mas algo a incomodava. Talvez o jeito como Ricardo vinha agindo nas últimas semanas, ou aquele brilho estranho em seus olhos quando mencionava a tal amiga da faculdade. Querida, relaxa. Sua mãe tentava acalmá-la enquanto a maquiadora fazia a última prova do penteado. Amanhã você será a senhora Mendes. É tudo o que sempre sonhamos. Marina forçou um sorriso. Sim, era o que sempre sonharam, especialmente sua mãe. A união perfeita. Ela, modelo e influenciadora digital, com o empresário tech do momento. A mídia já os chamava de o casal poder da nova geração. Do outro lado da cidade, em Moema, Helena preparava o jantar enquanto os meninos faziam a lição com Rosa. Mãe, chamou Lucas, erguendo os olhos do caderno. Como é o moço do casamento? Helena quase derrubou a panela. Que moço, filho? O que vai casar? A tia Luísa falou que ele é importante. Antes que Helena pudesse responder, Miguel completou. Ela falou que ele é rico que nem o tio Patinhas. E bonito igual príncipe, emendou Gabriel. Helena lançou um olhar reprovador para Rosa, que deu de ombros. Foi a dona Luísa quem comentou. O interfone tocou, salvando Helena da conversa incômoda. Era Luísa carregando 2 garrafas de vinho e uma expressão determinada. Os pestinhas já jantaram? Perguntou entrando. Estão terminando a lição. Rosa, pode dar banho neles depois? Quando finalmente ficaram sozinhas na varanda, Luísa serviu o vinho e encarou a amiga. Última chance de desistir. Helena tomou um gole demorado. Não posso. Eles merecem saber a verdade. No escritório da RM Tech, Ricardo ainda trabalhava. Na tela do computador, uma foto antiga de Helena o encarava. Aquela que jurara ter deletado. Ainda aqui? Beatriz surgiu na porta sobressaltando-o. Últimos detalhes. Ele fechou rapidamente a janela com a foto. Ricardo! Beatriz se aproximou. Tem certeza que quer seguir com isso? Convidar Helena? Já decidimos isso. Ele cortou. Quero que ela veja. Todo o sucesso, tudo o que construí. Por vingança? Por justiça, corrigiu ele. Mas sua voz tremeu levemente. Beatriz suspirou voltando para sua sala. Seus dedos correram para o telefone, discando um número que sabia de cor. Alô? Uma voz masculina atendeu. Marcos, é a Beatriz. Precisamos conversar sobre aqueles e-mails de 6 anos atrás. Em seu apartamento, Marina recebia uma mensagem misteriosa. Há algo que você precisa saber sobre seu noivo. E sobre uma certa pediatra. Na casa de Helena, os meninos finalmente dormiam. Ela entrou no quarto na ponta dos pés, observando seus rostinhos angelicais, tão parecidos com o pai que às vezes doía. Amanhã, sussurrou, vocês finalmente vão conhecer seu pai. Do lado de fora, a noite de São Paulo pulsava com milhões de histórias, mas nenhuma delas seria tão surpreendente quanto a que estava prestes a acontecer em uma vinícola em Serra Negra. A vinícola Bela Vista, em Serra Negra, despertou sob um céu de cristal. Os primeiros raios de sol dançavam sobre as parreiras, enquanto uma frota de carros de luxo começava a chegar, serpenteando pela estrada de terra que levava ao local do casamento. Senhor, os primeiros convidados estão chegando, Amanda informou a Ricardo, que ajustava sua gravata italiana pela 10ª vez no quarto principal da vinícola. A noiva? Ainda se arrumando na ala leste, conforme programado. Ricardo assentiu, sua mente distante. Havia checado o celular a cada 5 minutos desde que acordara. O sistema de segurança confirmara. Helena havia passado pela portaria há 10 minutos. No estacionamento VIP, Helena descia de seu Jeep Renegade, ajudando os meninos a saírem. Luísa, que insistira em vir como apoio moral, ajustava os pequenos ternos dos trigêmeos. Lembrem, meninos. Helena se ajoelhou na frente deles. Comportamento de príncipes hoje, ok? Sim, mamãe, responderam em uníssono, embora seus olhinhos já brilhassem com a curiosidade típica da idade. Os convidados que chegavam não conseguiam disfarçar os olhares. 3 meninos idênticos, vestidos em ternos navy impecáveis, com cabelos loiro escuros perfeitamente penteados e olhos verdes que lembravam alguém. Helena Santos. Uma voz conhecida a fez congelar. Era Beatriz Montenegro, impecável em seu conjunto Chanel. Seu sorriso não alcançava os olhos, que estudavam os meninos com uma mistura de choque e cálculo. Beatriz, Helena cumprimentou secamente. Quanto tempo? 6 anos para ser exata.
Beatriz respondeu, seu olhar ainda fixo nas crianças. Interessante. Companhia que você trouxe. Antes que Helena pudesse responder, Lucas, sempre o mais extrovertido, deu um passo à frente. A senhora conhece nossa mãe? O sorriso de Beatriz vacilou por um segundo. Conheci há muito tempo. Na entrada do salão principal, burburinhos começavam a se espalhar. Executivos do Vale do Silício, influenciadores digitais e socialites cochichavam entre si, todos notando a semelhança impressionante entre os 3 meninos e o noivo. São idênticos a ele, sussurrou uma socialite para sua amiga. Mas é impossível, respondeu a outra. Ricardo nunca mencionou filhos. No quarto da noiva, Marina recebia uma mensagem que fez seu rosto empalidecer. Era uma foto, recém-tirada do salão. Helena e os 3 meninos entrando no local. Abaixo, uma única frase. Agora você sabe o verdadeiro motivo do convite. No mezanino, Ricardo observava a chegada dos convidados quando seus olhos finalmente encontraram Helena. Seu coração falhou uma batida ao vê-la, ainda linda, em um vestido azul marinho elegante. Mas foram as 3 pequenas figuras ao seu lado que fizeram seu mundo parar de girar. Impossível, murmurou, suas mãos agarrando o parapeito com força. Lá embaixo, como se sentisse seu olhar, Helena ergueu os olhos. Por um momento, seus olhares se cruzaram, e naquele instante, Ricardo soube que sua vingança havia se transformado em algo muito maior do que ele jamais poderia ter imaginado. O momento em que Marina Costa deveria caminhar até o altar transformou-se em um caos silencioso. Os 350 convidados aguardavam, inquietos em suas cadeiras de Tiffany douradas, enquanto a marcha nupcial tocava pela 3ª vez sem sinal da noiva. Ricardo permanecia no altar, seu rosto uma máscara de compostura que mal disfarçava o turbilhão interno. Seus olhos não conseguiam se desviar da 4ª fileira, onde Helena sentava-se com os 3 meninos. Seus gestos, seus sorrisos, até a forma como ajeitavam o cabelo era igual a dele. Com licença, Sr. Mendes. Amanda aproximou-se discretamente. A noiva, ela... Um burburinho crescente interrompeu a frase. Marina surgiu não pelo corredor central, mas por uma porta lateral. Ainda em seu vestido de noiva, maquiagem borrada, ela caminhou decidida até o altar. Acabou, anunciou sua voz trêmula, mas firme. Não haverá casamento. O salão inteiro prendeu a respiração. Ricardo deu um passo em sua direção, mas ela ergueu a mão, detendo-o. Você me usou, continuou Marina, agora mais alto. Todo esse casamento era só para se vingar dela, não era? Seus olhos se voltaram para Helena, que instintivamente puxou os meninos para mais perto. Marina, você está nervosa. Ricardo tentou argumentar. Nervosa? Ela riu, um som amargo. Recebi provas, Ricardo. Os e-mails, suas buscas obsessivas por ela nos últimos meses, e agora isso. Ela gesticulou na direção das crianças. Você sabia? Marina perguntou diretamente a Ricardo, sua voz quebrando. Sabia deles? O silêncio de Ricardo foi resposta suficiente. Helena levantou-se, segurando as mãos dos filhos. Vamos embora, meninos. Não! A voz de Ricardo trovejou pelo salão. Ninguém sai daqui até eu entender o que está acontecendo. Foi quando Miguel, sempre o mais sensível dos 3, começou a chorar. O som pareceu despertar algo em Ricardo, talvez a primeira fagulha de paternidade que jamais soubera existir dentro dele. Por favor, disse ele, sua voz agora mais suave. Helena. Beatriz observava tudo do fundo do salão, seu rosto uma máscara de preocupação. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marcos Valente. Não conseguia apagar todos os registros. Sinto muito. Marina retirou a aliança e a deixou cair no altar. O som do metal tilintando no chão reverberou pelo salão silencioso. Espero que tenha valido a pena, disse ela, antes de se retirar pela mesma porta lateral. Os convidados começaram a se levantar confusos, enquanto Ricardo e Helena se encaravam através do salão. Entre eles, 3 pequenos rostos, cópias exatas de Ricardo aos 5 anos, observavam tudo com olhos arregalados. Mamãe, sussurrou Gabriel, o mais observador dos 3, por que o moço do casamento parece com a gente? A pergunta ecoou pelo salão, carregando o peso de 6 anos de segredos. E naquele momento, tanto Ricardo quanto Helena souberam que não havia mais volta. A manhã seguinte ao desastre do casamento, amanheceu com a manchete do Coluna Social.
Casamento bilionário termina em escândalo. Empresário descobre filhos secretos durante cerimônia. Ricardo observava a cidade através das janelas de sua cobertura no Itaim, o celular tocando incessantemente. Ligações de jornalistas, mensagens da família, notificações de redes sociais. Todas ignoradas. Os advogados estão esperando, informou Amanda, entrando na sala com uma xícara de café. Quantos? 3 escritórios diferentes, todos especialistas em direito de família. Em Moema, Helena tentava manter a rotina dos meninos. Era segunda-feira, dia de escola. Mas mãe, por que tem gente tirando foto da gente? Perguntou Lucas, espiando pela janela do carro, onde alguns fotógrafos se acumulavam na porta do colégio. São pessoas curiosas, amor. Ignore elas como a mamãe ensinou. Na sala da diretora, minutos depois, Helena explicava a situação. Precisamos reforçar a segurança, disse a diretora, preocupada. O Sr. Mendes já entrou em contato conosco. Ofereceu seguranças particulares. Ele o quê? No escritório da RM Tech, Beatriz encarava sua tela de computador, digitando furiosamente um e-mail para a assessoria de imprensa. Seu telefone tocou. Era Marcos Valente. Os e-mails foram recuperados, ele informou. Todos eles, incluindo os que você interceptou há 6 anos. Beatriz fechou os olhos. Quanto tempo temos? Antes que cheguem ao Ricardo? Dias, talvez horas. Em Paris, Marina desligava seu celular após mais uma chamada de Ricardo. Olhou pela janela de seu hotel, as luzes da Torre Eiffel brilhando ao longe. Mademoiselle? Um garçom se aproximou com uma carta. Para você? O envelope continha cópias de e-mails antigos, mensagens de Helena tentando contatar Ricardo durante a gravidez, todas interceptadas por Beatriz. De volta a São Paulo, no parquinho do colégio, Miguel se aproximou de seus irmãos durante o recreio. Vi o moço do casamento na TV, disse ele. A professora ficou olhando pra gente esquisito. Gabriel abraçou os joelhos. Será que ele é nosso pai? Claro que é, respondeu Lucas, sempre o mais direto. Por isso todo mundo tá tirando foto. No escritório de Luísa, Helena chorava pela primeira vez desde o casamento. Ele vai pedir a guarda, soluçou. Ricardo nunca foi de meias medidas. Ele vai ter que provar que você agiu de má fé. Luísa, advogada especializada em família, folheava códigos. E pelos e-mails que recuperamos, você tentou contar. O celular de Helena vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Precisamos conversar pelos meninos. R. Em sua cobertura, Ricardo segurava um porta-retratos antigo, daqueles tempos de faculdade. Agora, olhando para 3 rostos idênticos ao seu aos 5 anos, percebia que sua vingança havia se transformado em sua maior derrota. Ou talvez, em sua maior vitória. O escritório de Ricardo na RM Tech estava silencioso naquela terça-feira. Sentado em sua cadeira de couro, ele vasculhava obsessivamente os arquivos antigos da empresa, procurando qualquer rastro de contato de Helena. Senhor Mendes, Amanda entrou apressada. Encontramos algo nos backups. Na tela do computador, uma série de e-mails começou a aparecer, todos datados de 6 anos atrás, todos enviados ao antigo endereço corporativo de Ricardo. Ricardo, precisamos conversar. É urgente. Por favor, me retorne. É sobre nosso futuro. Tem algo que você precisa saber. Todos marcados como spam e redirecionados para uma pasta específica. Quem tinha acesso a esse filtro de e-mails? Perguntou Ricardo, sua voz perigosamente calma. Apenas 2 pessoas, o senhor e Beatriz, completou ele. No outro lado da cidade, Beatriz recebia uma ligação de Marcos Valente. Ele está chegando aos e-mails, alertou Marcos. E há mais. Encontrei registros de visitas dela à empresa. 3 tentativas de falar com ele pessoalmente. Beatriz sentiu o sangue gelar. E os registros de segurança? Todos mostram que você a impediu de subir. Disse que ele estava em reunião, em viagem. No apartamento de Helena, Luísa analisava documentos antigos. Olha só, disse ela, mostrando um papel amarelado. Seu registro de visita à RM Tech. Você tentou, Helena, 3 vezes. E em todas Beatriz me bloqueou. Helena suspirou. Disse que era melhor não atrapalhar o futuro dele. Ricardo, agora de pé em sua sala, encarava a cidade através do vidro blindado. Suas mãos tremiam segurando uma última descoberta. Um envelope lacrado, encontrado num arquivo morto, endereçado a ele. A letra era de Helena.
Dentro, um ultrassom, 3 pequenos pontos destacados e uma nota. Nossos milagres. Se um dia isso chegar até você... A porta se abriu. Beatriz entrou, pálida ao ver o envelope nas mãos dele. Então é verdade, disse Ricardo sem se virar. Você sabia, todo esse tempo. Ricardo, Você sabia! Ele virou-se, anos de raiva mal direcionada, finalmente encontrando seu verdadeiro alvo. Você me roubou 6 anos com meus filhos. Eu te dei um império, Beatriz retrucou. Se ela tivesse aparecido grávida naquela época, você teria desistido de tudo. O investidor, a empresa, não era sua decisão para tomar. O celular de Ricardo vibrou. Uma mensagem de Marina. Os e-mails que me enviaram. Sua mentora sabia de tudo. Sinto muito. Naquele momento algo quebrou dentro dele. A vingança que planejara contra Helena havia sido ele a verdadeira vítima todo esse tempo. Está demitida, disse ele, sua voz cortante como gelo. E Beatriz, prepare-se para um processo. Em Moema, Helena recebia uma nova mensagem. Encontrei os e-mails, todos eles. Podemos conversar? Preciso conhecer meus filhos. R. A verdade finalmente vinha à tona. Mas será que era tarde demais para consertar 6 anos de danos? A cafeteria no Jardim Europa estava praticamente vazia àquela hora da tarde. Helena chegou primeiro, escolhendo uma mesa discreta nos fundos. 15 minutos depois, Ricardo entrou. Não mais o noivo vingativo do casamento, mas um homem visivelmente abatido. Eles estão bem? Foi a primeira coisa que ele perguntou sentando-se. Estão, Helena respondeu, tirando seu celular da bolsa. Quer ver? Mostrou fotos recentes dos meninos. Lucas no judô, Miguel no piano, Gabriel desenhando. Ricardo tocou a tela suavemente, como se pudesse alcançá-los através do vidro. Por que eles têm aqueles nomes? Perguntou, sua voz embargada. Lucas era o nome do seu avô, você me contou uma vez. Miguel, do meu pai, e Gabriel, era como íamos chamar nosso primeiro filho, ele completou, lembrando de conversas antigas no pequeno apartamento da Consolação. O silêncio que seguiu foi pesado de memórias. Eu tentei te contar, Helena finalmente disse, mas depois de todas as tentativas frustradas, depois de Beatriz... Eu sei, Ricardo interrompeu. Li os e-mails, todos eles. Ele tirou um envelope da pasta, espalhando documentos sobre a mesa. Registros de visitas, e-mails impressos, o ultrassom antigo. Quando descobri que eram 3, Helena começou. Você ficou apavorada, ele completou. Estava no 2º ano da residência, sem dinheiro, sem estrutura. Minha família me apoiou. Mudei para Recife por um tempo. Quando voltei, você já era notícia nas páginas de negócios. Ricardo passou as mãos pelo rosto, cansado. Eu planejei aquele convite para te humilhar, para mostrar tudo que você tinha perdido ao me deixar. E no fim descobriu que foi você quem perdeu algo. Helena completou suavemente. Eles sabem sobre mim? Sabem que o pai era um programador brilhante que tinha grandes sonhos. Nunca falei mal de você, Ricardo. Não conseguiria. Eles são tão parecidos com você. Ricardo tirou mais uma foto do envelope, antiga, do tempo da faculdade. Guardei essa por anos, alimentando raiva, mágoa, se eu soubesse. Não podemos mudar o passado, Helena disse. Mas os meninos merecem um futuro com o pai deles. Como faço isso? Como entro na vida deles depois de 6 anos? Um dia de cada vez, Helena respondeu. Eles são crianças incríveis, Ricardo, e são curiosos sobre você. Pela primeira vez desde que sentou, Ricardo permitiu-se um pequeno sorriso. Lucas, Miguel e Gabriel, repetiu os nomes, saboreando cada um. Quer conhecê-los? De verdade dessa vez? Ricardo assentiu, incapaz de falar. Amanhã, Helena disse. Eles têm treino de natação às 4. Posso te apresentar como um amigo antigo primeiro, deixar que eles se acostumem com você. Quando se levantaram para sair, Ricardo parou. Helena, sim? Obrigado, por ter criado 3 meninos maravilhosos. E, desculpe, por tudo. Helena sorriu tristemente. Também tenho minhas culpas, Ricardo. Agora é hora de fazermos melhor, por eles. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, alheia ao pequeno milagre que acontecia dentro daquela cafeteria, o momento em que raiva e mágoa começavam, lentamente, a dar lugar ao perdão. O escritório de advocacia Valente em Associados ocupava 3 andares de um edifício moderno na Faria Lima. Marcos Valente, sentado em sua sala com vista panorâmica,
encarava Beatriz Montenegro do outro lado de sua mesa. Todos os documentos foram recuperados, disse ele, espalhando papéis sobre a mesa de mogno. Registros de e-mails deletados, gravações de câmeras de segurança, até as anotações que você fazia sobre as tentativas de contato dela. Eu fiz o que precisava ser feito, Beatriz respondeu, mantendo a compostura mesmo sob pressão. A empresa não sobreviveria se ele descobrisse que seria pai de trigêmeos, Marcos interrompeu, ou se descobrisse que você manipulou informações para manter seu controle sobre ele. Em sua casa, Ricardo revisava as provas com sua equipe jurídica. Ela não só interceptou as comunicações, explicava seu advogado, como ativamente impediu qualquer tentativa de contato. Tecnicamente, isso configura diversos crimes. E o investimento inicial? Ricardo perguntou. Também descobrimos irregularidades. Ela usou informações privilegiadas, manipulou documentos. O celular de Ricardo vibrou. Uma mensagem de Helena. Os meninos perguntaram sobre o amigo da mamãe que conheceram na natação. Querem saber se você vai aparecer de novo. No outro lado da cidade, na sede da RM-Tech, uma reunião extraordinária do conselho acontecia. As ações caíram 15% desde o escândalo do casamento, informava um executivo. A revelação sobre a manipulação de Beatriz pode causar ainda mais danos. A menos, interviu outro conselheiro, que mostremos transparência. Ricardo Mendes, o prodígio da tecnologia, reunindo-se com seus filhos recém-descobertos, a mídia adoraria essa história de redenção. Em seu apartamento, Beatriz recebia mais uma notificação judicial. Seu império estava desmoronando. O celular tocou. Era uma ligação internacional. Marina? Atendeu, surpresa. Recebi sua última tentativa de manipulação. A voz de Marina soava fria, mas dessa vez guardei as provas. Todas elas. No parque do Ibirapuera, Helena observava os trigêmeos brincando enquanto conversava com Luísa. Ele tem vindo todo dia, contou. Ontem trouxe um laptop para cada um. E eles? Lucas já está programando seu primeiro joguinho. Miguel quer aprender piano digital. E Gabriel só quer desenhar o pai em todos os seus trabalhos da escola. Um carro preto parou próximo ao parquinho. Ricardo desceu, carregando uma pasta. Trouxe algo para mostrar a eles, disse, aproximando-se de Helena. Fotos antigas nossas, da época da faculdade. Acha que é muito cedo? Helena observou seus filhos correndo em direção a Ricardo, já gritando, "Tio Rick!", com a intimidade que só crianças conseguem desenvolver tão rapidamente. Não, respondeu. Acho que está na hora. No escritório de Marcos Valente, Beatriz assinava sua confissão. Sabe o que é irônico? Disse Marcos. Se você tivesse deixado Helena contar a verdade naquela época, a empresa provavelmente teria crescido ainda mais. Ricardo, como pai de trigêmeos, equilibrando família e trabalho, teria sido uma história inspiradora. Beatriz não respondeu. Em sua mente, via seu império ruir, não por causa de Helena ou das crianças, mas por sua própria obsessão por controle. No parque, Ricardo mostrava antigas fotos aos meninos. Essa é sua mãe na formatura dela, explicou mostrando uma Helena mais jovem, sorrindo com seu diploma. E quem tirou a foto? Perguntou Gabriel, curioso. Ricardo olhou para Helena, que assentiu levemente. Eu tirei, respondeu ele. Eu estava lá. Então você não é só amigo da mamãe? Lucas perguntou, seus olhos verdes, idênticos aos de Ricardo, fixos nas fotos antigas espalhadas no gramado do parque. Ricardo engoliu em seco, olhando para Helena em busca de orientação. Ela assentiu suavemente, sentando-se ao lado deles no gramado. Não sou só amigo da mamãe, Ricardo começou, escolhendo as palavras com cuidado. Na verdade, eu sou pai de vocês. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Miguel, sempre o mais sensível, foi o primeiro a reagir, lágrimas brotando em seus olhos. Gabriel abraçou o caderno de desenhos contra o peito, onde vários esboços do tio Rick se acumulavam nas últimas semanas. Por que você nunca veio antes? Lucas perguntou, sua voz pequena, mas firme. Em seu consultório particular, Eduardo Martinez, neurologista pediátrico, revisava prontuários quando Helena entrou sem bater. Desculpe, ela disse, notando sua surpresa. Eu só precisava de um amigo. Eduardo sorriu, afastando os papéis. Nas últimas semanas, desde que começara a atender um dos trigêmeos por enxaqueca, ele e Helena haviam desenvolvido uma amizade próxima.
Como eles reagiram? Melhor do que esperávamos, Helena suspirou sentando-se. Mas também diferente. Na RM Tech, a nova diretoria se reunia para discutir o futuro da empresa. Na pauta, como transformar o escândalo em uma história de redenção. Ricardo Mendes, de CEO vingativo a pai dedicado, um executivo de marketing sugeriu como headline. Não, Ricardo interrompeu, entrando na sala. Nada de usar meus filhos para marketing. De volta ao parque, horas antes, a conversa com os meninos havia continuado. Eu não sabia de vocês, Ricardo explicou, sua voz embargada. Se soubesse... A mamãe tentou contar, Miguel disse baixinho. Ela nos mostrou os e-mails. Sim, ela tentou, Ricardo confirmou. E eu sinto muito por não ter estado lá. Mas se vocês permitirem, eu quero fazer parte da vida de vocês agora. Gabriel, que estivera quieto até então, estendeu seu caderno de desenhos. Eu sempre desenhava um pai, disse ele. Só não sabia que era você. No consultório de sua terapeuta, Ricardo tentava processar as emoções das últimas semanas. Como você se sente sobre Eduardo? A terapeuta perguntou. O neurologista? O homem que tem passado tempo com seus filhos e Helena. Ricardo respirou fundo. Ele parece bom para eles. E Helena merece ser feliz. Na casa de Helena, os meninos se preparavam para dormir quando Ricardo apareceu para o agora tradicional boa noite. Pai? Miguel chamou, testando a palavra pela primeira vez. Ricardo congelou na porta, seu coração disparando. Sim? Você vai estar aqui amanhã? E depois de amanhã, Lucas completou. E todos os outros dias? Gabriel finalizou. Ricardo olhou para Helena, que observava a cena da porta, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Sim, ele respondeu, sua voz firme pela primeira vez em semanas. Eu vou estar aqui, sempre. Do lado de fora do quarto, Eduardo esperava por Helena, um sorriso compreensivo em seu rosto. Ele entendia seu lugar naquela história, não como um substituto, mas como um apoio para uma família que estava, finalmente, se reconstituindo à sua própria maneira. Era uma manhã de sábado quando Ricardo estacionou sua BMW na porta do Parque Vila Lobos. No banco de trás, 3 bicicletas novas aguardavam seus donos. Tem certeza que quer fazer isso sozinho? Helena perguntou, ajudando os meninos a descerem do seu carro, estacionado logo atrás. Preciso aprender, respondeu Ricardo. Não posso depender de você para tudo. Os últimos 2 meses haviam estabelecido uma rotina. Ricardo aparecia todas as manhãs antes da escola. Jantava com eles 3 vezes por semana, e os fins de semana eram divididos entre programações com ele e com Helena. Pai! Lucas gritou correndo em sua direção. São nossas? São. Ricardo sorriu começando a descarregar as bikes. Mas primeiro, capacetes. Na clínica, Eduardo organizava uma reunião de equipe quando seu celular vibrou. Uma mensagem de Helena com foto dos meninos pedalando. Primeiro passeio com o pai, dizia a legenda. Ele sorriu, respondendo com um emoji de coração. Seu relacionamento com Helena evoluía devagar, respeitando o momento delicado da família. No parque, Ricardo corria ao lado de cada bicicleta, revezando entre os 3 meninos que aprendiam a pedalar. Você também não sabia andar de bicicleta quando era pequeno, Miguel comentou, lembrando das histórias que Helena contava. Não, Ricardo riu. Sua mãe que me ensinou na faculdade. Conta de novo como vocês se conheceram, pediu Gabriel, agora pedalando com mais confiança. Ricardo olhou para Helena, que observava tudo de um banco próximo. Bem, ele começou. Era uma manhã na USP. Na segunda-feira seguinte, na sala de reuniões da RM Tech, Ricardo apresentava sua nova visão para a empresa. Vou reduzir minha carga horária, anunciou ao conselho. Tenho 3 meninos de 5 anos para conhecer. Mas a empresa... Um conselheiro começou. A empresa vai bem, Ricardo interrompeu. E agora temos uma nova política de licença parental. 6 meses para mães e pais. Em seu consultório, Helena atendia um paciente quando sua secretária entrou com um buquê de flores. Do Dr. Eduardo, disse, entregando o cartão. Jantar hoje? Prometo não competir com as histórias de bicicleta. Helena sorriu, guardando o cartão no bolso. À noite, na casa de Helena, Ricardo ajudava com o dever de casa quando Lucas fez a pergunta. Pai, você ainda ama a mamãe? O lápis que Ricardo segurava caiu. É complicado, filho, respondeu após um momento. Mas amo muito vocês. E sua mãe sempre será uma pessoa muito especial para mim. Por causa da história do café?
Gabriel perguntou, referindo-se ao primeiro encontro deles na faculdade. Por causa de tudo, Ricardo respondeu, observando Helena na cozinha, rindo de algo que Eduardo havia dito ao telefone. Principalmente por ter dado a mim os 3 maiores presentes da minha vida. A gente? Miguel perguntou sorrindo. Vocês, Ricardo confirmou, puxando os 3 para um abraço. Do lado de fora da casa, a noite de São Paulo seguia seu curso. E dentro dela, uma família continuava seu delicado processo de reconstrução, aprendendo que amor tem muitas formas e que todas elas são válidas. O auditório da RM Tech estava lotado para o anúncio oficial. Ricardo, em pé no palco, ajustou o microfone enquanto as câmeras focavam em seu rosto. Há 3 meses, minha vida mudou completamente, começou ele. Descobri que era pai de 3 meninos incríveis e descobri também que precisava mudar. Na plateia, Helena segurava a mão de Eduardo, enquanto os trigêmeos, sentados entre eles, observavam o pai com orgulho. Por isso hoje anuncio minha saída da presidência executiva da RM Tech. Continuarei no conselho, mas meu foco agora é outro. Burburinho na plateia, flashes disparando. Estou criando a Fundação Novos Começos, dedicada a apoiar mães e pais solo, com foco especial em educação e desenvolvimento profissional. Na primeira fila, Luísa sorria. Havia ajudado a estruturar juridicamente a fundação, que usaria parte dos recursos que Ricardo recebera do processo contra Beatriz. Pai vai trabalhar menos? Sussurrou Gabriel para Helena. Vai trabalhar diferente, ela respondeu suavemente. Após o evento no restaurante italiano que era favorito dos meninos, a família estendida se reuniu para comemorar. Eduardo trazia notícias sobre a melhora das enxaquecas de Miguel. Ricardo compartilhava planos para as férias escolares. Helena observava tudo com um sorriso sereno. Sabia que o tio Eduardo também não tinha pai? Miguel comentou durante o jantar, fazendo todos os adultos congelarem. Miguel, Helena começou. Tudo bem, Eduardo sorriu. É verdade, por isso entendo como é importante ter pessoas que nos amam, mesmo que a família não seja tradicional. Ricardo estendeu a mão por cima da mesa, surpreendendo a todos. Obrigado, disse a Eduardo, por cuidar deles quando eu não estava aqui. Lucas, sempre observador, olhou entre os adultos. Então agora temos 2 pais? Tem pessoas suficientes para amar vocês. Helena respondeu, sua voz embargada. E isso é o que importa. No dia seguinte, Ricardo limpava sua sala na RM Tech quando encontrou a última foto que guardava dos tempos de faculdade. Sorriu, colocando-a em uma caixa, não para esconder, mas para guardar como parte de uma história que finalmente tinha um novo capítulo. Em seu novo escritório na fundação, uma parede inteira seria dedicada a novas fotos. 3 meninos em bicicletas, sorrisos com dentes faltando, tardes no parque, jantares em família, uma família diferente do que ele imaginara, mas perfeita à sua maneira. Pai, Lucas chamou da porta. Você prometeu levar a gente para conhecer o novo escritório. Ricardo sorriu, guardando a última caixa. Era hora de seguir em frente.